Quanto ao conteúdo, ainda na tipologia, tá certo? Professor, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, você tem que entender como funciona. Quanto ao conteúdo, ela é materialmente constitucional, as normas que têm fundamentais, direitos fundamentais, e estrutura do Estado, organização dos seus órgãos, isso aí é conteúdo material. O conteúdo formal vai ser o que? O conteúdo formal, tá certo? Isso é uma discussão complexa, né? É a formalidade da sua aprovação, tá certo? Da sua aprovação. Ela elege como critério com o conteúdo e assim como ela vai ser construída. A nossa Constituição ela é formal, tá certo? Claro que esse tema não é totalmente fechado, mas o importante nós temos um conceito meio misto aí, tá certo? Nós temos algumas formalidades para fazer a movimentação da nossa Constituição, tá certo? Então, por exemplo, os tratados de direitos humanos, eles entram como emenda à Constituição, com a emenda constitucional número 45, tá certo? Quanto ao modo de elaboração, pode ser dogmática ou pode ser histórica, tá certo? Dogmática, normas estruturais fundamentais do Estado e históricas, através de um lento e contínuo processo de formação. A nossa, ela é dogmática, tá certo? O nosso país é um país novo. Mas a Constituição inglesa, ela é histórica. A Inglaterra tem 1000 anos, pô. O pessoal quer comparar Brasil com China, Brasil com Inglaterra. Não dá para comparar isso, tá certo? Por quê? Porque o Brasil está em formação da sua democracia, dos seus usos, dos seus costumes. Mas a China, o Japão foi destruído em 50 anos, foi reconstruído. O Japão tem 5.000 anos. 4.000 anos. Mas a China, o pessoal fez agora um hotel, fez um coronavírus aí, fez um hospital em uma semana e meia. A China tem 5.000 anos. A forma de trabalhar lá é totalmente diferente da nossa. A estrutura política é diferente da nossa. Muito no costume, muito na tradição. Então chamou a pessoa para trabalhar, a pessoa vai trabalhar, não quer nem saber o que vai dar, entendeu? Tem toda uma diferente a formação, tá certo? Quanto à alterabilidade, a nossa Constituição, ela é rígida. Então vamos entender um pouquinho isso, porque você vai cair muito no concurso. Rígida por quê? Porque ela tem um método dificultoso, tá certo? De se modificar, beleza? Se ela fosse flexível, ela tinha uma parte, toda ela poderia ser modificada por lei ordinária. Por isso que ela é flexível. Então, você vai colocar, aqui tá uma pirâmide. Pirâmide, ela é rígida. Se tiver uma linha assim, lá na prova, ela é flexível. Existem países que têm a Constituição semi-rígida. Uma parte é dificultoso, a forma de você mudar, e outra parte é modificada por lei ordinária, tá certo? Então, uma Constituição flexível, não existe hierarquia entre a Constituição e as outras leis. Na Constituição rígida, existe uma hierarquia na pirâmide de Kelsen. Na pirâmide de Kelsen, Hans Kelsen. Não esqueçam disso, hein? Tá bom? Porque isso aí cai muito no concurso, tá? Existem outras classificações, mas eu não vou colocar aqui não, porque o mais importante é você ter Constituição fixa, Constituição granítica, vindo do granito, dura, que não se modifica. Para muitos, eles alegam que a nossa Constituição tem pontos que são graníticos, são duros, não podem ser modificados. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção. Outros falam que a Constituição é super rígida, uma classificação, porque o artigo 60 e o parágrafo 4 é praticamente imutável. Então, isso depende da classificação que o autor adotar. José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Pedro Lenza, Michel Temer, Gilmar Mendes e tantos outros constitucionalistas aí, entendeu? Marcelo Neves, tá? O Adilamego Bulos. Então, esses livros nós vamos disponibilizando aí para vocês estudando. Quanto ao critério, quanto à sistemática, tá certo? Ela pode ser sistemática, reduzida ou variada, tá certo? Ou codificada, tá certo? O mais importante é reduzida, um só código, variada em vários textos, tá certo? Constituição belga, francesa, entendeu? Codificadas, é o nosso caso, tá certo? Legais. Se você tem noção que existem outras classificações, tá certo? A nossa Constituição, ela é reduzida, codificada ou unitária, na visão de Pinto Ferreira. Só você ter uma noção aí, tá certo? Para você não ficarem voando aí na hora de interpretar a Constituição. Quanto à dogmática,
tá certo? Dogmática, ortodoxa ou eclética, tá certo? Ortodoxa, formada por uma ideologia. Aí tu vai na China, é uma ideologia só. Não dá para você... A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1917. Uma ideologia só, comunista, tá certo? Ou socialista, né? O comunismo nem foi implantado ainda. O mais importante, eclética, ideologias conciliatórias, que é o caso do Brasil. Ou da Índia, de 1949, tá certo? Os ingleses estavam na Índia, aí entraram num acordo, e aí a Índia nasceu, o Gandhi, aquela coisa toda, por exemplo, tá certo? O mais importante é que a nossa Constituição ela é eclética, tá certo? É um compromisso, ela tem um compromisso compromissória, assim como a portuguesa, tá bom? Para você ter noção que quanto à correspondência com a realidade, existe dois critérios, nominalistas ou semânticas, tá certo? Se ela é real ou se ela é irreal, tá certo? Então, nas condições semânticas, tá certo? Percebe uma gradação da democracia, Estado democrático de direito, para o autoritarismo. E aí, quando a Constituição normativa, ela limita o poder. Limitando o poder, ela tem uma perspectiva, tá certo? Como se diz? De manter a ideia das forças políticas que estão no poder, tá certo? Então, a nossa Constituição, ela vai ser normativa, tá certo? 1824, 1891, 1946, tá certo? Porque ela tem uma perspectiva de aceitação das forças políticas. Já de 37, 67 e a emenda constitucional número 1 dos governos militares, elas são semânticas, tá certo? As normativas estão dentro de um contexto de consenso. As semânticas estão dentro de uma perspectiva de autoritarismo, tá certo? Só para você ter na base, tá? Quanto ao sistema principiológico ou preceitual, a nossa Constituição ela é principiológica. Ela tem mais princípios do que regras. Não esqueçam disso, tá certo? Quanto à função provisória, definitiva, a nossa é definitiva, tá certo? Quanto à origem da sua decretação, heterônomas ou autônomas, tá certo? E a ideia é que a nossa, tá certo? Ela seja, como se diz, uma Constituição heterônoma, tá certo? Porque foi criada por um contexto filosófico, entendeu? Constituições, balanço, garantia e dirigente. A nossa Constituição, ela tá certo? Um grau de garantia, tá certo? Por exemplo, tá? E aí você tem uma discussão aí que eu não vou entrar em todos os conceitos, porque senão a gente não vai conseguir fechar, porque o mais importante é você pegar, né? A nossa Constituição é social ou liberal? Professor, a nossa Constituição é social, gente, tá certo? Ela não é liberal, tá certo? Não é liberal. Nós temos uma ideia dos direitos fundamentais para uma evolução da concretização desses direitos. O liberalismo, ele quer o Estado sem atuar, tá certo? O absenteísmo estatal. Por isso que nós queremos atuação positiva nos direitos de segunda dimensão, tá certo? Então, a nossa Constituição ela é social. Constituição liberal, professor, americana. Tu pegou o SAMU, tu vai pagar o SAMU. Tu foi internado no hospital, tu vai pagar o hospital. Beleza? Aqui no Brasil, não. Você tem o SUS, nosso sistema de saúde da América Latina, talvez do mundo, entendeu? Só que ninguém dá valor. Ah, mas se você não paga nada, mas vai ser atendido. Ruim ou bom, você vai ser atendido. Então, o estado do bem-estar social, nós acabamos copiando esse modelo português, alemão, europeu, basicamente, entendeu? Do estado do bem-estar social com a atuação positiva do Estado. Tá certo? Quanto à nossa Constituição, ela pode ser expansiva, ela pode ser anômica. O importante é a gente não se preocupar com essas concepções, porque são vários livros. Cada livro, presta atenção, cada livro vai ter uma concepção. Sempre no livro de Direito Constitucional, você vai ter do artigo 1º do capítulo 1º ao capítulo 5º de cada livro, teoria da Constituição. E lá você vai encontrar uma classificação.
Nós vamos disponibilizar vários livros e aí vocês vão acompanhando. Tá bom? Grande abraço.